E aí pessoas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Bruno. É o seguinte, nesse vídeo aqui, primeira coisa, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você tenha caído de paraquedas aqui, porque hoje eu selecionei 10 coisas que me surpreenderam quando aterrissei em solo japonês e comecei a compreender como esse país funciona, como são as coisas daqui, do cotidiano e tal. 10 coisas que me chamaram a atenção nesse país e que me surpreenderam bastante. Então se aconchegue e se prepare porque está aqui a minha lista. Primeiro ponto que me chamou muito a atenção no Japão e que muita gente já ouviu falar. As ruas do Japão são realmente limpas, tá? É claro que se eu andar por aí um pouco, for para um lugar mais ermo, um lugar mais afastado, eu vou ver sim uma latinha, uma embalagem de alimento, alguma coisa jogada no chão, papel, enfim. Porém, comparado com o lugar de onde eu vim, na zona leste de São Paulo, né, o único lugar que eu vivi na minha vida, realmente as ruas daqui do Japão são muito mais limpas, proporcionalmente falando. E uma coisa que me surpreendeu bastante é que não existe lixeira nas ruas. Como pode as ruas serem limpas e ao mesmo tempo não ter lixeira na rua? E isso parte de um princípio de que o lixo que você gera, você leva consigo para sua casa e descarta na sua casa. Olha que coisa legal. E infelizmente, onde eu morava no Brasil, a gente tinha lixeira nas ruas, a quase, sei lá, 100, 200 metros tinha uma lixeira e ainda assim a gente via muito lixo descartado incorretamente. Uma pena. Segundo ponto, uma outra coisa que me surpreendeu muito aqui no Japão é o quanto as ruas são desertas. É claro, no meio de um grande centro urbano, tá sempre ali movimentação de pessoas e tal, mas nas áreas residenciais, você não vê pessoas caminhando pelas ruas. Eu tenho certeza que se essas ruas fossem no Brasil, já teria ali uma garotada jogando bola na rua, alguém com uma cadeira na calçada para ficar olhando os carros passando, para ficar vendo os pássaros cantando, para ficar conversando. E isso a gente não vê aqui no Japão. E eu vou ser bem sincero, às vezes dá vontade de puxar uma cadeira, ficar na porta de casa, sentado, olhando para as coisas, como a gente costuma fazer no Brasil. É uma coisa bem de brasileiro mesmo isso, né? Isso é uma coisa que me chama atenção. É claro que existem exceções e talvez em outros lugares do Japão as pessoas façam isso, mas não é tão habitual assim. Geralmente as ruas são desertas. Terceira coisa que me chamou a atenção: o silêncio no Japão é ensurdecedor. É realmente bastante silencioso aqui no Japão. A gente escuta o barulho dos carros, o barulho dos animais, seja um cachorro, um corvo, enfim, mas barulho de som alto, barulho de gente falando alto, a gente não está acostumado a ouvir aqui no Japão. E isso é uma coisa que eu vou ser bem sincero, eu gosto muito. Eu amo o silêncio, gosto muito dessa paz, tranquilidade, e é uma coisa que eu no Brasil passava um pouco de raiva com os meus vizinhos aí que, exageravam no horário e no volume da música que eles escutavam. Próxima coisa que me surpreendeu por aqui: música brasileira. É muito interessante que quando você visita alguns estabelecimentos do Japão, às vezes lojas de R$1,99, às vezes mercados, às vezes shoppings, você escuta de fundo música brasileira, MPB, bossa nova e música em português mesmo. E isso é bem interessante, né? Existe até uma bobagem, um mito que circula entre a comunidade brasileira aqui do Japão, que os japoneses colocavam essas músicas para indicar que tem brasileiro no pedaço, sabe? Tipo, chegou brasileiro, vamos pôr música brasileira para os seguranças ficarem alertas, né? Porque vai que ele vai roubar alguma coisa. Olha que bobagem, né? O brasileiro tem uma síndrome de vira-lata que é impressionante. Na verdade, eles usam música brasileira, bossa nova, MPB, porque é música boa, é música excelente para você colocar em estabelecimentos comerciais, porque é aquela música tranquila, é aquela música que faz você ver as coisas sem pressa, tal, numa boa, e é uma música ótima para esse tipo de ambiente. Aí brasileiro gosta de se sentir vira-lata, né? Então não tem nada a ver com brasileiro ir roubar as coisas, não. Viagem total. Próxima coisa que me surpreendeu no Japão: algumas tecnologias que para nós parecem obsoletas são muito comuns aqui no Japão. Vocês acham que tudo no Japão é tecnológico, que é robô voando e tudo mais? Não. Por exemplo, lojas de CD. Ainda são muito comuns lojas de CD aqui no Japão. A galera lança CD e o pessoal vai lá sempre comprar. E é uma coisa que eu não via no Brasil já há muito tempo, né? A pessoa ir comprar um CD, um disco que lançou... Não, disco é exagero. Um CD que foi lançado, eu não via isso há muito tempo no Brasil. O pessoal baixa da internet, faz tudo errado. E aqui no Japão, não. Como pirataria é algo criminalizado e a fiscalização é intensa, esse tipo de coisa não é tão comum no Japão. Então a galera ainda compra CDs por aqui. Ainda existe locadora de filmes aqui no Japão. Mesmo
Netflix existindo, fazendo maior sucesso aqui também, mas locadoras ainda resistem. Olha que coisa interessante. E para vocês terem ideia, tem empresas aqui do Japão que ainda se comunicam entre si através de fax. Fax. Eu nunca tive nem fax, né? Mas aqui no Japão ainda é muito comum o uso de fax. Uma coisa que eu não sei nem mexer. Então, nem tudo é tão tecnológico assim, tá? Sexta coisa que me impressionou muito no Japão: plantações em todos os lugares. Você pode estar no meio de uma super metrópole, tem um espacinho pequeno sobrando, um terreninho baldio, os japoneses vão fazer uma plantação ali. É impressionante, né, como é um país com pouco espaço, né, então eles aproveitam cada espacinho que tiver livre para colocar ali uma plantação. E às vezes eu fico com raiva, porque, por exemplo, é muito comum você ver laranjeiras, ou pé de mexerica, enfim, e às vezes está lá lotado de mexerica, lotado de laranja, e eles não colhem. Eu fico doido de raiva com isso, porque fruta aqui no Japão é muito caro, e aí as frutas caem no chão, apodrecem, os corvos vão lá, comem tudo, fazem a festa. Claro, alguns pegam, né, alguns, principalmente quem planta e cultiva e vive disso, ou talvez eles peguem e eu não vejo, né. Mas eu vejo também muita fruta desperdiçada no chão. Ah, isso eu vejo sim. Em sétimo lugar, os parques do Japão são realmente muito bonitos. A gente tem que tirar o chapéu para os paisagistas daqui do Japão, para o pessoal que cuida da jardinagem, da infraestrutura dos parques, porque olha, realmente é de impressionar. Primeiro porque é tudo muito bonito, tudo é muito lindo. Os parques do Japão são muito bem estruturados, né? O paisagismo realmente é lindo, cara. Nas diferentes estações, na primavera você tem as cerejeiras, e aí chega o outono, você tem o momiji, você tem outras árvores que ficam amareladas, laranja. É uma coisa muito linda, né? Eles sabem escolher bem, eles sabem planejar bem a estrutura dos parques, a escolha das árvores e tudo. Realmente é muito bonito. E a infraestrutura, né, os banheiros, bebedouros, brinquedos para a criançada, tudo muito bem preservado, e o povo japonês sabe cuidar muito bem desse tipo de patrimônio público. E eu fico muito feliz com isso, queria muito que a gente aprendesse essa lição no Brasil, porque infelizmente muita coisa era depredada, muita coisa era mal cuidada, e isso também a gente tem que reconhecer que a população também tem que fazer a sua parte. Em oitavo lugar está o respeito aos ciclistas e aos pedestres nas ruas, né, por parte dos motoristas. Aqui, se você estiver andando de bicicleta numa rua do Japão, o carro ele vai fazer um desvio de você, mais ou menos literalmente isso aqui, ó. Ele vai passar longe de você. Às vezes ele vai entrar na contramão para não passar raspando em você. E isso é muito bom, porque de certa forma você se sente mais seguro para poder pedalar, para poder andar de bicicleta por aí. Nem sempre tem ciclofaixa, né? E você tem que andar em áreas por onde passam também veículos. E geralmente eles respeitam muito. Quando você para numa faixa de pedestres que não tem sinal, não demora muito para um carro parar e permitir que você atravesse. Então, geralmente os motoristas respeitam muito pedestres e ciclistas. Aqui no Japão, curiosamente, eu passo mais raiva com ciclista do que com motorista, principalmente quando é colegial. Nossa, colegial, a gente vê nos animes, né? Os colegiais saindo de casa atrasado e aquilo é tão bonitinho, aquela historinha linda, né? Porque eles geralmente são folgados, né? Às vezes vem dois colegiais conversando, né, um com o outro na bicicleta, um do lado do outro, e não percebem que você tá passando ou quer passar. Então nem aí, aí você que tem que se espreitar no canto para que os dois vagabundos ali passem. Eu passo raiva com o colegial aqui no Japão, eles são meio folgados, viu? Gente, claro que eu tô exagerando, mas geralmente os motoristas, né, daqui do Japão são sim pessoas que respeitam mais os pedestres e ciclistas do que aquilo que eu estava acostumado a ver no Brasil. Em nono lugar, o atendimento. Aqui o pessoal que trabalha com atendimento em lojas, em estabelecimentos, em empresas, é treinado para atender você da melhor forma possível. Realmente o pessoal aqui é muito respeitoso. Você entra numa loja de roupas, ninguém fica te perseguindo, ninguém fica indo atrás de você para te perguntar o que você quer. Sabe, você tem liberdade, que eu confesso, eu gosto muito. Quando você entra numa loja, o pessoal fala "Irashaimase", que é o seja bem-vindo, né? E quando você sai também, eles falam muito obrigado, mesmo que você não tenha comprado nada. Usa o banheiro, sai e eles ainda vão agradecer você. É claro que isso não é uma coisa legal de se fazer, mas se isso acontecesse, ainda assim eles iam te agradecer por ter ido até lá. Dificilmente você vai ver um atendente olhar para você com uma cara de que não queria estar ali, emborrado, né? É bem incomum. Pelo menos comigo nunca aconteceu, é claro. Pode ter acontecido com alguém,
mas é uma coisa muito incomum. E em 10º lugar, uma das coisas que eu mais gosto aqui do Japão, e para mim foi crucial para eu decidir inclusive a morar aqui no país, que é a questão da segurança. Isso não tem comparação. Durante todos esses dias que estive aqui no Japão, nunca senti insegurança, nunca senti medo de andar pelas ruas daqui. Posso usar celular, andar com câmera à vista, que eu não tenho nenhum receio de ser roubado, de ser assaltado, porque aqui realmente a sensação de segurança é muito maior do que a que eu tinha no Brasil. Ah, Bruno, quer dizer que não existe roubo, não existe furto? Existe, mas é muito difícil isso acontecer aqui no Japão. Muito difícil mesmo, ao ponto de uma pessoa te abordar, armada ainda por cima, não. Aqui no Japão, dificilmente isso vai acontecer. Então, esses foram os pontos que me chamaram a atenção desde que eu cheguei aqui no Japão. Comentem aí o que vocês acharam. Se você mora no Japão, se você já esteve no Japão, se teve coisas que surpreenderam vocês, comentem aqui também pra gente ver o que é igual e o que é parecido, certo? Bom, então era isso que eu queria comentar e a gente se vê então no próximo vídeo aqui do Nossa Vida de Kaseg. Tchau!